Fala pessoal, olha só, se você quer se preparar bem para o concurso de intendentes da Marinha, o concurso para administradores, contadores e economistas, você precisa ter materiais de qualidade para estudar. Então, a gente tirou algumas aulas do nosso preparatório e a gente está colocando elas no YouTube aqui de graça para você assistir. Lembrando que essa é uma das várias outras aulas que existem dentro do nosso curso. Então, se você quer que mais vídeos assim como esse sejam disponibilizados de graça aqui no YouTube para você, é muito importante que você clique aqui no botãozinho de curtir, porque assim a gente entende que você está gostando desse conteúdo e nos motiva a produzir mais vídeos assim. Depois, dá uma conferida aqui embaixo na descrição que a gente tem um link para você baixar alguns materiais de estudo, como provas anteriores, um cronograma e que vão te ajudar muito na preparação. Então aguarda a vinheta que a aula já está começando. Olá, sejam bem-vindos ao curso de Gestão e Governança Públicas. Meu nome é professora Mônica. Eu vou ajudar vocês aqui no alcance do objetivo de vocês, para que vocês sejam aprovados no concurso da Marinha. E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho da nossa primeira aula, o nosso primeiro contato com gestão e governança. Bom, para iniciar a aula de hoje, nossa aula 1, a gente vai falar sobre os principais conceitos que vocês têm que saber para poder fazer a prova. E com isso, hoje o meu objetivo aqui é explicar para vocês alguns conceitos básicos entre governo e Estado, tipos de autoridades, formas de governo, entender algumas questões relacionadas a políticas públicas, políticas de governo. A gente vai conversar sobre tudo isso ao longo da aula. A gente vai praticar os conceitos sobre esses temas através de questões. Eu trouxe questões aqui para vocês de outros concursos também, até porque essa não é uma disciplina que a gente tem uma imensidão de questões dentro do concurso, então nós temos pouquíssimas, né? Temos uma média aí de 1, 2 questões desse tópico por prova, então a gente tem um quantitativo pequeno, né, de questões que versam sobre esse tema. Então eu trouxe para vocês questões similares da forma que a Marinha costuma cobrar, sendo questões da própria Marinha, de outros concursos de nível superior, ou ainda de concursos outros, né, que tenham uma banca com as mesmas características da Marinha. Então, por isso que eu trouxe a forma como essas questões são cobradas. Além disso, eu quero trazer para vocês alguns pontos mais cobrados em provas anteriores, que eles estão muito preocupados com a questão da diferenciação entre os termos. Então, para isso, né, para a gente poder começar logo nossa aula de hoje, eu trouxe aqui alguns pontos importantes. Bom, alguns pontos que a gente tem que saber, principalmente a diferença, porque a Marinha costuma justamente a pegar pequenas diferenças aí entre Estado absolutista, liberal, confundir alguns pontos, né, na prova. Além disso, ela costuma dar uma situação e a gente vai identificar que tipo de Estado é aquilo, se aquilo é um Estado, se aquilo é um governo, se aquilo deve estar relacionado a um tipo de dominação, se aquilo é uma política pública ou de governo. São os principais tópicos, né, que vêm sendo cobrados pela Marinha, que é justamente questão relacionada à diferenciação. Bom, vamos entender aqui o que é cada coisa. Quando a gente está falando em Estado e governo, a gente tem dois termos completamente distintos. O Estado, para ser Estado efetivamente, ele precisa ter 3 elementos principais, que são o território, o povo e um governo soberano, né? E a função desse Estado vai ser realizar determinadas funções para tentar atender, né, a máquina pública, atender os principais conceitos, as abordagens que são necessárias, que vai ser uma questão tratada pelo governo, né? Identificar essas necessidades é a função do governo, porque é o governo que vai conduzir o Estado.
O governo ele vai direcionar esse povo através de um governo soberano, né, separados muitas vezes por territórios, porém é aquele que vai conduzir, né? Ele é um agente político que vai exercer o poder. E o poder está na mão do Estado, né? O Estado detém o poder em prol do bem comum. Enquanto isso, o governo exerce o poder. O governo nada mais é do que um instrumento do Estado. É um instrumento de condução, né? Existe aquela clássica máxima, né, de que se a gente tivesse em um veículo, o próprio veículo seria o Estado e o condutor seria o governo, né? Porque ele está direcionando, já que o veículo não tem condição de andar sozinho, se guiar sozinho. Então, o governo é o condutor. Então, é uma questão para a gente poder fazer pequenas associações em questões quando a gente tiver dúvidas sobre Estado e governo. Bom, outra questão aqui que a gente trata é sobre os tipos de Estado, que a gente vai ter o Estado absolutista, Estado liberal, o Estado do bem-estar social, o Estado neoliberal. Vamos tentar entender aqui rapidamente os conceitos e o que distingue um tipo de Estado do outro. Vamos lá. O Estado absolutista, né, ele tinha como primazia a questão da legitimidade, a soberania, a hereditariedade. Isso quer dizer o quê? Os poderes eram absolutos, é aquela história do rei sou eu, quem manda sou eu, né? Então, acreditava-se, né, que os poderes absolutos tinham origem divina, né? Então, nesse caso, o rei, né, era como se ele fosse uma entidade divina, né? E por isso o rei era confundido com o Estado. E a gente já viu que o Estado precisa ter território, povo e governo soberano. Mas ele era confundido com o Estado. Por quê? Justamente por conta da origem dele. Acreditava-se ser divina, mas ele vinha de uma descendência, ele vinha de uma linhagem de outros reis. Então, acreditava-se na questão da hereditariedade, que isso sim era um fator que direcionava quem é que detinha o poder, quem é que podia aceitar, né, impor. Então, essa questão da legitimidade e da soberania está ligada a isso. O rei passa essa soberania hereditariamente, né, na linhagem própria dele, e o povo tem que aceitar. O povo tem essa característica de não contestação. Então, para confrontar esse Estado absolutista, né, que a gente tinha a predominância da monarquia, veio o Estado liberal, que ele tinha uma visão completamente diferente da absolutista. Ele tinha características como a valorização e a correção das desigualdades. Então, aqui no Estado liberal, a gente preza pelo Estado mínimo. E é nesse momento que surgem os direitos de primeira geração. Que direitos são esses? São os direitos de ir e vir, né? O direito de locomoção, o direito de propriedade, o direito do povo poder fazer associações. Tudo isso estava relacionado ao Estado liberal. Aparentemente, esses direitos de primeira geração, né, os direitos que são conhecidos como liberdades negativas, né, eles surgiram, né, para tentar corrigir essas desigualdades, mas esse tipo de Estado ele acabou se mostrando ineficiente para poder resolver problemas sociais. Então, em um momento que lá fora, na Europa, nos países desenvolvidos, estava uma forte interação, um forte movimento em prol do bem-estar social, em prol do desenvolvimento dos direitos sociais, políticos, o Brasil não estava vivendo esse momento. Então, a partir daí, a gente tem essa introdução, ainda que gradual, do estado de bem-estar social, welfare state, né? Que é a introdução exatamente disso, dos direitos sociais, os direitos de segunda geração, que entram aqui direitos de educação, direitos de saúde,
direitos de trabalho são as liberdades positivas e os direitos políticos. A sociedade passa a ter esses direitos, a sociedade ela passa a ter uma proteção maior do Estado e o Estado passa a ter uma posição intervencionista. Isso quer dizer o quê? A partir daí, o Estado começa a fornecer serviços, né, relacionados à saúde, educação, ao trabalho e fornece determinada proteção, ainda que limitada, mas esse tipo de proteção para as pessoas, né, para o povo, né? Mas esse modelo nem colapsou um pouco. Por quê? Porque ele passou a ter uma dependência financeira muito grande do Estado, né? Então, os custos ficaram muito altos e então veio uma questão de Estado neoliberal. O Estado neoliberal ele é como se fosse um meio termo entre o Estado liberal e o Estado de bem-estar social. Porque aqui a gente tem de novo a figura que a gente tinha lá no Estado liberal, que é a figura do Estado mínimo. A diferença é que aqui o Estado está atuando de forma reguladora e ele consegue uma participação do setor privado, como? De forma que ele precisa prestar os serviços sociais, né, que promovam o bem-estar social da população, só que ele faz isso através de entidades públicas que muitas vezes, de entidades públicas e privadas, desculpa, que muitas vezes vão tentar auxiliar o Estado nessa questão da proteção dos direitos sociais. Só que o que acontece aqui, né? O Estado, ele é mínimo e regulador ao mesmo tempo. Então, o que está acontecendo? A gente tem um Estado que está atuando única e exclusivamente em serviços sociais. A gente não tem aqui a situação de um Estado intervindo na economia, o Estado ali misturando, confundindo o governador com a própria figura do Estado. Aqui não tem isso. Aqui a gente tem o Estado interferindo única e exclusivamente nos setores essenciais para regular qualquer situação econômica, social, mas ele só atua se for diretamente inquirido a fazer isso, né? Então, se a gente convocar o Estado a fazer determinada coisa, a partir daí ele passa a regular. Até aí, tranquilo, né, pessoal? Mas vamos lá. A gente está falando agora para a gente chegar a aprofundar um pouquinho mais isso. A gente já falou no que seria o Estado, né? Ele precisa de um território, né? Vai precisar de um povo, do governo soberano. A gente falou do governo e a gente falou dos tipos de Estado. Agora, quando a gente está falando em governo, a gente está falando que para governar, para conduzir, vocês vão ter que ter um governante que vai ter que dominar de alguma forma, né? Dominar acaba sendo uma palavra forte. Mas o que seria justamente essa questão de dominação? A dominação, ela surge da confluência de dois pontos principais. O primeiro tem que ser o poder. Isso quer dizer o quê? Né? Alguém tem que ter aquela característica, alguém tem que ser um líder, alguém tem que levar, conduzir. Então, o poder está na relação de condução do Estado que o governante tem. E a questão da aceitação ou da legitimidade, a legitimação, significa que o povo aceitou aquele governante, aceitou aquele poder. Então, a soma desses dois fatores, do poder e da aceitação ou legitimidade, a gente tem a questão da dominação. E a gente pode ter a dominação de três formas. A dominação tradicional, né, que ela está relacionada aos costumes, né, à tradição, né? Então a gente tem aquela característica, já acontecia assim, então vamos manter, é cultural isso, né? E a gente tem aqui dentro desse tipo de dominação tradicional, a gente tem que a autoridade é soberana. Então, só quem manda é a pessoa que está no poder. Mas a gente também tem um outro ponto que um pouco que contrapõe a essa tradicional. É uma forma
maleável, que é o tipo de dominação carismática. Ela está relacionada a uma característica inerente, uma característica pessoal do líder, ao carisma, aquele governante que a gente acaba gostando. Pode ser que ele não seja um bom governante, mas ele consegue conquistar as pessoas. Então, são características inerentes àquela pessoa, está relacionada ao carisma, né? E a gente também tem um outro tipo de dominação, que é a racional legal, que ela é totalmente pautada em regras, em doutrinas, em lei, né? O poder daquela regra está relacionado ao cargo, o poder está no cargo. Então, se você é prefeito, governador, e você segue esse tipo de dominação racional legal, então o poder está naquele cargo e não na pessoa que está exercendo aquele poder, e sim no cargo. Então, o poder racional legal está pautado em leis. Então, a principal característica dele, ele segue fielmente as regras e ele não é carismático, ele não está pensando em costumes. Se a lei é essa, a regra é essa. Então, esses são os 3 tipos de dominação. Agora, 2 outros conceitos para a gente fechar esse primeiro momento da aula, que a gente precisa saber, é a diferença entre políticas públicas e políticas de governo. Bom, qual que é a diferença entre elas? A política de governo, elas são atividades que vão influenciar na vida do cidadão em prol do bem-estar social. São aquelas atividades que vão dar um sentido a determinada necessidade que precisa ser atendida, né? Detalhe, pessoal, e essas políticas públicas, elas podem ser de 4 tipos. Regulatórias, que estão relacionadas ao controle que uma política pública pode exercer, né? As de segurança, né? Que são aquelas que vão visar manter a paz, a manutenção da paz da população. A gente pode ter políticas públicas distributivas, que são aquelas de assistenciais, que vão promover um auxílio para ajudar o cidadão, né? E por último, as políticas redistributivas, que são as políticas relacionadas à economia, ao bem-estar econômico e financeiro da população. Agora, quando a gente fala em políticas de governo, a gente está falando em uma questão filosófica de ideais, de ideias, né? São medidas que são influenciadas pelo governante, o governante como pessoa, e além disso, a gente vai ter questões partidárias também influenciando nas questões de política de governo. Em outras palavras, pessoal, a grande questão-chave aqui, a política pública está relacionada a uma atividade que a gente vai desempenhar. E as políticas de governo estão relacionadas ao relacionamento que o governante vai desempenhar com outros partidos, governos. Então, a gente tem essa basicamente essa que é a nossa principal diferença entre as políticas públicas e as políticas de governo. Beleza, pessoal? Bom, essa fase conceitual eu tentei resumir bastante para vocês, mas a gente vai trabalhar os pormenores dessas questões, desses pontos principais, através de questões de concursos anteriores, inclusive algumas questões que caíram nos concursos da Marinha, ainda que não sejam no concurso de vocês, mas de outras áreas. Beleza, pessoal? Então, vamos em frente. Bom, a nossa primeira questão aqui, ela trata sobre o conceito de governo. É correto afirmar que, letra A, é a base espacial, física, onde está situado o Estado. Não é, né, pessoal? A gente já viu que para ter existência do Estado, a gente tem que ter território, povo e governo. Se ele está falando de existência física, ele está falando de território. Não é o conceito de governo. Então, letra A não é. Letra B. É considerado o conjunto de pessoas naturais, denominadas nacionais, que pertencem ao Estado. Pessoal, ele está falando do povo, né? Porque é o povo que vai ser esse conjunto de pessoas naturais. Então, a gente também sabe que essa questão, letra B, também está errada, né? Porque o povo, junto com o território e o governo,
soberano, eles vão formar o Estado. A gente não está falando de governo ainda. Letra C. Reflete o bem comum, o ideal a ser alcançado. Pessoal, isso aqui é a questão relacionada ao objetivo, né? E a gente não está falando ainda de questão relacionada ao objetivo, né? De qualquer forma, o objetivo, né, relacionado ao bem comum, a gente está falando do objetivo do Estado, né? Que é onde está o poder. O governo, ele exerce o poder. O governo é um instrumento do Estado. Então, também não é a letra C. Letra D. Representa um dos elementos que constitui o Estado. É exatamente isso. A gente sabe que para ter um Estado, a gente precisa de território, povo e governo soberano. São 3 pontos. Então, é exatamente isso. Mas vamos lá na letra E, só para a gente ver o que está errado. Representa o ente personalizado que se apresenta tanto nas relações internacionais quanto nas relações internas. Pessoal, quando a gente fala em Estado, a gente está falando de uma questão intangível. Quando a gente está falando de governo, a gente está falando de um agente político. A gente não está falando de um ente personalizado. Não é o objetivo do governo. O governo não é um ente personalizado. O governo é um agente político. Então, não confundam isso. Então, resumindo, o governo ele é um agente político, parte do Estado, que realiza funções, ou seja, ele exerce o poder. O governo ele é um instrumento do Estado. Então, não esqueçam isso, pessoal, porque as questões elas vêm para confundir mesmo essa relação entre governo e Estado. Bom, vamos então para a próxima questão. Nessa questão, a gente traz um pouquinho essa relação entre legitimidade, autoridade, dominação e poder. Vamos lá. Relacione as colunas e, em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta. Bom, a nossa segunda questão aqui, ela está falando sobre esses 4 pontos. Então, vamos à alternativa. O governante acredita ter o direito de exercer o poder e os governados consideram obrigação obedecer-lhes às ordens. Pessoal, a gente está falando aqui uma questão de dominação, clássica de dominação, que é o governante, ele acredita ter o poder, então a gente vai ter, com base nesse poder, ele vai ter uma questão de dominação. Então, lembra que eu falei, pessoal, sobre a questão do que precisa ter para a gente ter dominação? A gente precisa ter poder e legitimidade. Aqui ele já está falando que o governante tem poder, né? E os governados estão considerando a obrigação obedecer. Então, eles já aceitaram, já tem a questão da legitimidade aqui. Então, a gente tem o conceito de dominação. Então, número 3. Vamos lá, a próxima. É a probabilidade de que um comando ou ordem específica seja obedecida. Então, aqui a gente já está falando de uma questão um pouco diferente. A gente já está falando de probabilidade. Pode ser que seja obedecida ou não. Isso é inerente à autoridade. Então, se aquela pessoa tem autoridade suficiente para que dê uma ordem, dê um comando e seja obedecida, é a questão da autoridade. Se ela pode ser como pode não ser obedecida. Então, tem uma linha bem tênue aí entre a questão da legitimação e a autoridade. Muito cuidado com isso. A próxima é o potencial para exercer influência sobre outras pessoas. Quando a gente está falando em exercer influência sobre outras pessoas, né, a gente está falando sobre poder. Né? Eu estou exercendo poder sobre outras pessoas, eu estou exercendo um tipo de influência. Então, aqui seria nosso número 4. E por último, a gente teria a capacidade de justificar o exercício do poder. Legitimidade. Então, pessoal, a gente teria aqui o gabarito, nossa letra D. Então, só para a gente recapitular aqui, a legitimidade ela está relacionada à questão da aceitação
do povo, né, como para justificar determinado poder e ela acata aquilo, a autoridade pode ou não ser acatada dependendo da figura que tiver emanado aquela ordem, aquele comando. A dominação está relacionada à soma de questões relativas ao poder e à legitimidade, ou seja, a pessoa tem poder e as pessoas acreditam que devem seguir aquela ordem, então é uma questão de dominação, e o poder é aquilo que realmente vai justificar a influência de uma pessoa em cima das outras. Beleza, pessoal? Então, vamos para a nossa próxima questão. Então, pessoal, aqui a gente tem uma questão que ela relaciona os termos de governo e administração pública, que também caiu no concurso da Marinha. Vamos lá. Em relação aos conceitos de governo e administração pública, assinale a opção correta. O governo é todo aparelhamento do Estado pré-ordenado à realização de serviços visando a satisfação das necessidades coletivas. Pessoal, não é o governo que faz isso. Quem faz isso é a administração pública, né? Que a administração pública, ela realmente é o aparelho, ela vai executar as questões e ela vai ser um instrumento do governo. Então, essa questão está errada. A próxima. A administração pública se identifica com os poderes e órgãos supremos do Estado, com autonomia política na condução dos negócios públicos. Pessoal, não é isso. Não é a administração pública que vai ter questão de poder. Quem vai ter o poder é o Estado e quem vai exercer o poder é o governo. Então, está errada também essa alternativa. Na próxima, a gente tem a administração pública é um instrumento que dispõe o Estado para pôr em prática as opções políticas do governo sem poder de decisão. Pessoal, não faz o menor sentido essa questão. A administração pública é um instrumento, sim, ela é um aparelho, né? Que dispõe o Estado, não, quem dispõe desse aparelho é o governo, para pôr em prática as opções políticas do governo. Não, quem faz isso é quem tem o poder, né? Quem está exercendo o poder naquele momento, no caso é o governo, né? Sem poder de decisão, não, está errado, quem tem poder de decisão realmente é o governo, então essa questão está completamente equivocada. Próxima. O governo comanda com responsabilidade constitucional, política e profissional pela execução. Pessoal, também não é isso, né? A gente sabe que o governo é um agente político, né? Ele vai ter responsabilidade constitucional, política e profissional, mas não é uma questão de comandar com responsabilidade constitucional, política e profissional pela execução. Não, ele não executa, ele exerce o poder. Quem executa é a administração pública. Então a gente só ficou com a letra E, né, que é o nosso gabarito, que o governo é uma atividade política e discricionária, tá certo? Já a administração pública é uma atividade neutra, normalmente vinculada à lei ou à norma técnica. É exatamente isso. A gente sabe que a administração pública é um aparelho que vai executar, né, funções que é um instrumento do governo. É exatamente isso. Então, nosso gabarito aqui, letra E. E aí, curtiu? Então não esquece de se inscrever no nosso canal para ser notificado de mais vídeos como esse. Aqui do lado vai ter um vídeo recomendado para você que vai ajudar ainda mais os seus estudos. Então dá uma conferida porque eu sei que pode fazer diferença na sua preparação. Outra coisa, caso você queira saber um pouco mais sobre o nosso preparatório, é só ir nos links aqui embaixo na descrição, porque a gente vai te ajudar a conquistar a aprovação e a vestir a famosa farda branca. Te vejo lá!